Mateus capítulo de número 14. Leia comigo, versículos de número 22 a 33, que dizem assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto é um texto muito lindo, muito bonito, e eu sei que muito conhecido nosso, sem dúvida nenhuma. Esse texto em que o Senhor Jesus acalma o mar, e mais milagres vão acontecer, é um texto fantástico. E ele inicia com uma coisa que eu acho interessante. Se você for ler em mais de uma versão, por exemplo, Jesus vai ordenar aos discípulos que eles tomassem o barco e eles passassem adiante, passassem para o outro lado, enquanto ele ficava ali para despedir a multidão. Há uma palavra que me chama a atenção exatamente, é que em outras versões diz que Jesus instou, Jesus insistiu. Outra versão vai dizer: Jesus obrigou os discípulos a fazerem isso. Eu paro para pensar inicialmente nisso, que muitas vezes é preciso que a mão do Senhor, que a voz do Senhor, que o comando do Senhor tenha que nos obrigar a fazer a sua vontade, a cumprir a sua ordem. Interessante, né? Porque nós amamos a Deus. E tudo que a gente pede é: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, me visita. Me dirige. Me orienta. E nesse momento aqui, quando o Senhor diz: peguem o barco, atravessem, que eu fico aqui e vou despedir a multidão. Talvez, não há registro aqui, mas podemos pensar assim: os discípulos disseram: Senhor, não dá para ir não. Se você não for, a gente não vai. Não, vocês precisam ir só. Mas, Senhor, não, tu vai lá, despede a gente agora. O Senhor diz: o que eu quero é que vocês atravessem para o outro lado. Aí talvez ele dissesse: Senhor, não dá para pensar. Aí o mestre disse: olha, vocês estão me ouvindo? Vocês querem me obedecer? Então peguem o barco e atravessem. Você já pensou nisso? Que muitas vezes esse Jesus precioso que nós amamos e que tanto, volto a dizer, clamamos para que Ele fale conosco. Quando Ele fala conosco, nós ficamos querendo apontar a direção, querendo fazer do nosso modo. Que nós queremos muitas vezes, meus irmãos, fazer as coisas segundo a nossa visão, segundo a nossa percepção, segundo aquilo que nós achamos que devemos fazer. E Jesus tem que cutucar o Elionai, o Elias, o Nonato, o Anderson, você, Maria, João, José, Antônia e muitos. Insistir, instar e mais uma vez obrigar a obedecer.
Não é na maldade, não é na grosseria, mas é a palavra do Senhor, que precisa falar no nosso coração mais de uma vez, irmãos. Opa, guarde isso. Precisa falar mais de uma vez, para que a gente possa obedecer. Foi assim com Moisés. Moisés, sim, Senhor. A sarça estava lá, milagre. A sarça pegava fogo, mas não se consumia. Ardia, mas não se consumia. Moisés estava vendo um milagre. E o Senhor diz: Moisés, sou eu falo contigo, eu vou te usar para libertar o povo. Ele disse: dá não, Senhor. Moisés, mas sou eu que estou falando. Não, mas não dá. Eu sou pesado de língua, eu não tenho possibilidade, tem tantas barreiras a serem vencidas. E o Senhor diz: Moisés, eu vou contigo. Fui eu que fiz o homem, fui eu que fiz isso, fiz a boca, fiz todas as coisas. Então olhe para mim aqui, aprenda a primeira lição. Muitas vezes Deus tem que insistir para você obedecer. Eu quero parar e fazer a primeira pergunta. Será que nesses dias não está acontecendo isso, gente? Nós, que tanto dizemos e cremos nisso, eu creio nisso, que a palavra de vocês é verdadeira, que a minha palavra sei que é verdadeira, que amamos o Senhor, mas estamos, parece que, precisando de ser sacudidos, ser chacoalhados. Antes, o mestre ordenava, os discípulos obedeciam. Nesse momento, o mestre ordena e os discípulos ficam parados, argumentando, mais uma vez olhando com a sua visão, pensando apenas com a sua mente. E o mestre tem que insistir para que eles obedeçam. Irmão, deixa eu te dar uma palavra hoje aqui, para a minha vida e para a sua vida. O Senhor te ama tanto, ama a mim, ama você, ao ponto de nos suportar, ao ponto, sinceramente, querido irmão, querida irmã, de que Ele tenha que falar comigo às vezes uma vez, duas ou até três, para que eu possa obedecer, por amor. Amor por alguém que mais uma vez caminha com Ele, vê os seus milagres durante tanto tempo, mas quando Ele fala alguma coisa que você acha que não é, que não deve, que não é o tempo, ou que não quer fazer, você tem que ser chacoalhado, você tem que ser impulsionado. Isso me traz duas lições. Primeiro, entenda uma coisa: ou nós obedecemos ao Senhor, ou obedecemos a nós mesmos. A quem você quer obedecer? Segunda coisa, nunca meça as coisas que Deus lhe manda fazer, olhe para mim, por aquilo que você acha que pode fazer. Se nós, meus irmãos, estamos precisando ainda mais do poder de Deus nas nossas vidas, da ação de Deus nas nossas vidas, do mover de Deus nas nossas vidas, olhe para mim, nós temos que estar dispostos a obedecer muito mais. Porque limitar Deus à minha visão, à minha razão, aos meus argumentos, isso não existe. Ele olhou para os discípulos em uma certa ocasião e disse: vocês serão meus discípulos, se vocês fizerem o que eu vos mando. E sabe qual é a ordem do Senhor para mim e para você? Pregue, a tempo, fora de tempo, ganhe almas, leve o meu evangelho, seja fiel, santifique, mude os seus hábitos, cada dia trabalhe os seus comportamentos que não me agradam, cada dia mergulhe mais comigo, ande mais comigo, ouça mais a minha voz, cada dia permita que eu te domine mais e mais e mais e mais, porque aquele, ele diz, que põe o jugo dele, vai saber que o jugo é suave e que o fardo é leve, em o nome de Jesus. Jesus tem que insistir. E a Bíblia diz que depois que ele despediu a multidão, ele foi orar, e chegando à tarde, estava ele só. E os discípulos, diz o versículo de número 24, já estavam no meio do mar,
no meio da caminhada, no meio da travessia, no meio daquela empreitada, começa o vento. Sopra o vento das finanças, o país entra em crise, pastor Israel. Primeiro, há uma, eu vou usar essa expressão, uma bolha. Todo mundo ganha dinheiro. Eu lembro disso, carro sendo vendido por R$1 de entrada. Todo mundo, mercado imobiliário, lá em cima. E de repente, buf, tudo despenca. Os discípulos entram no barco, irmãos. E a Bíblia diz que no meio do mar, no meio, sabe o que é o meio do mar? É quando você está distante da beira. Porque se fosse no barranco, se a canoa virasse, era só pisar em terra e subir. Mas no meio, aí você vai olhar e vai dizer, maninho, tá feia a coisa. No meio, gente. No meio, o vento sopra, o barco balança, eles remam, fazem o que sabem, gastam energia, gastam força, utilizam todo o conhecimento e nada resolve o problema. Eu não quero me ater muito a isso, porque eu quero pensar um pouquinho mais embaixo, mas preste atenção. Será que nessa hora não daria para dizer, será que valeu a pena ter obedecido? Por que Jesus foi insistir tanto para que no meio da pandemia eu mantivesse a minha fé? Por que Jesus foi insistir tanto comigo para que no meio da pandemia eu não perdesse o meu hábito de adorar? Por que Jesus vai insistir tanto de que eu, no meio dessa pandemia, mesmo correndo risco, eu ainda diga, sou cristão, creio em Deus, Ele tem o controle de todas as coisas? Por que Jesus me mandou entrar nessa caminhada? Gente, tem gente que está recuando da vida cristã, do hábito cristão, das práticas cristãs. Lá os discípulos, aí Jesus diz, vou lá. Isso é característica do mestre. Ele nunca vai deixar você sozinho. Eu vou falar para as mulheres, cadê as mulheres? Levante a mão as mulheres, levantem as mãos as mulheres. Ele nunca vai deixar vocês sozinhas. Cadê os homens? Levanta a mão os homens. Ele nunca vai deixar vocês sozinhos. Glória a Deus. Há uma característica aqui, queridos. Há uma característica, e todo mundo sabe. Quarta vigília da noite, versículo 25. Meu Deus. De 6 às 9 ou de 18 às 21? 1. 21 a 0 hora, 2. 0 hora às 3 da manhã, a terceira. De 3 às 6, a quarta. Só na quarta vigília da noite, Jesus vai. Olhe para o outro, por favor, e diga, mas ele vai. Como é que você está dizendo isso? Aguado, desanimado, ou você tem certeza que isso acontece? Porque o problema de estar num culto é esse, que a gente diz, irmão, por favor, fale para o outro, ajude, incentive a fé dele. Diga, ele vai. Aí você diz, ele vai. Quem está indo é você. Você está indo ladeira abaixo. Mas essa noite na casa do Senhor, o Senhor fala conosco. E diz, eu não te deixo sozinho. Se você estiver sob meu comando, sobre a minha voz, ainda que para você obedecer, eu tenho que estar insistindo com você, mas eu não te deixo sozinho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos lá? O que vai acontecer aqui? E aqui é onde eu quero me pegar um pouquinho. A Bíblia diz que quando Jesus se aproxima deles, eles gritam, é Jesus! Jessé toca aí o teclado, bateria entra, vamos lá guitarra, ministério de louvor, vai para a popa do barco e começa a cantar, é Jesus! Discípulos de Jesus, sobre a ordem de Jesus, ouvindo essa ordem, mais de uma vez, e ainda assim, quando o mestre começa a ir ao encontro dele, o que eles dizem?
Ghost, o fantasma. Outro lado da vida. É uma assombração. Deve ser uma alma penada. Eu acho lindo isso. Porque muitas vezes o medo tira a nossa visão de quem Jesus é. Porque muitas vezes, irmãos, o medo nos impede de reconhecer que Jesus está se movendo. Você entendeu isso? Não. Eu vou repetir. Porque o medo tem entrado na vida de muita gente. Uma das características do momento em que vivemos é o medo, é o pânico no coração, é os nervos abalados. O medo tem entrado no coração de muita gente. E agora, ao invés de entender que o Senhor nunca nos deixa só, e quando alguma coisa começa a acontecer, e de maneira sobrenatural, não é natural, porque natural é o médico dizer, não dá, não pode, vai morrer, está acabado, se quebrou, não consegue, não existe milagre, não se anda em cima das águas. E o normal para Jesus é dizer, eu sou o Senhor, eu tenho o controle, eu vou andando. Se é o mar, é o meio, não se preocupe com isso não, eu vou por cima da água mesmo. Não está o barco aqui, eu vou andando. Quantos de vocês servem a um Deus do sobrenatural, gente? Não é só do natural. Levanta a tua mão e aplaude esse Deus do sobrenatural. A igreja precisa ver o sobrenatural de Deus, irmãos. Sobrenatural de Deus. Mas eu pergunto, nós temos certeza que estamos obedecendo o Senhor? Estamos cumprindo o que Ele manda, mesmo quando a gente acha que não devia ser assim? Aí começa a história. Pedro, quando Jesus diz assim, sou eu, cheguei, entrei na tua casa, fui lá no teu emprego, cheguei na UTI, cheguei na enfermaria, cheguei no apartamento, cheguei no teu trabalho, cheguei na tua empresa. Sou eu. Não tenham medo. Ei, escute uma coisa em nome de Jesus essa noite. A voz do Senhor nesses dias de pandemia, de terror e de medo, ainda continua dizendo, eu sou eu, não tenha medo. E olhe para mim, Deus sabe o quanto eu preciso disso. Deus sabe o quanto abalou meus nervos. Deus sabe o quanto a minha fragilidade humana muitas vezes me balança. E a você também. Você está me assistindo, você sabe disso, você está em casa. Você tem medo de vir para o templo. Você tem medo de sair de casa. Você tem medo de que a sua vida está no fim. Meu caboclo, se você tem Deus na vida, e se você está obedecendo a Deus, mesmo quando parece que não é para você fazer aquilo, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor me manda dizer para você que a palavra é, Ele é Deus, Ele não mudou, não tenha medo em nome de Jesus. Agora, existe reação e reação. Porque a reação de Pedro, em meus discípulos que ali estavam, vai ser diferente de qualquer um deles. Caramba! Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, manda aí 2 quicões, 3 x-salada e 5 Coca-Cola para a gente lanchar. Não. Pedro diz, se és tu mesmo, eu quero andar por cima das águas. Oh meu Deus, eu olho para isso, e deixa eu dizer uma coisa para você, andar por sobre o mar, e essa é a base daquilo que eu quero ministrar essa noite, em poucos minutos mais, andar sobre o mar, queridos, é para aqueles que precisam disso. Os discípulos ouviram a palavra, não temais, sou eu. Pedro ouviu do mesmo jeito, mas Pedro precisava de algo que lhe impulsionasse ainda mais, que lhe certificasse ainda mais, que lhe ajudasse ainda mais. Então, olhe para mim, andar sobre o mar é para aqueles que precisam disso. Você precisa do milagre. Entenda uma coisa, sirva a Deus, seja fiel, e no tempo certo, o milagre vai acontecer. Não é aquilo que você pode fazer,
Eles remaram, eles obedeceram, eles estavam lutando contra o vento. Essa é a parte sua, essa é a sua parte, é a minha parte. Mas entenda uma coisa: o milagre é para aquele que necessita do milagre. E aí eu vou perguntar, não quero nem saber se você levantar a mão, amém? Se você ficar com ela baixada, eu duvido que você vai ficar com ela baixada, mas eu vou levantar a minha. Quantos aqui precisam de milagre na sua vida? Sacode a mão, dá um glória a Deus. Assim, mais alto. Ei, ei, seja Pedro, seja Pedro. Andar para sobre o mar, irmãos, é para quem precisa. Meu Deus do céu, andar sobre o mar, querido, é fazer algo que nunca havia feito antes. Meu Deus do céu. Nesses dias de pandemia, nesses dias de medo, nesses dias de aflição, Deus quer usar você para fazer coisas que você nunca fez antes. Sabe, eu não sei qual é a sua expectativa nesse culto, mas eu estou com grandes expectativas. Nesses dias, Deus quer usar você para fazer coisas que você nunca fez antes. Andar por sobre o mar é para aqueles que querem fazer coisas que nunca fizeram antes. Para com esse medo, com essa timidez. Começa a clamar ao Senhor e diga: usa-me Deus, usa-me Deus, usa-me Deus, usa-me Deus, para o sobrenatural acontecer. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. É vir por culto e levantar a mão quando o outro está aplaudindo, rapaz. Não é ficar conversando parado, olhando para o lado. Não, é levantar a mão. É adorar o Senhor. É gritar bem alto. É falar com Ele. É ter a ousadia de dizer para Ele: eu sei que o Senhor tem poder para fazer na minha vida coisas sobrenaturais. Aleluia. Glória a Deus. Andar por sobre o mar é para aqueles que querem tornar-se parte integrante do milagre. Meu irmão, eu não sei se você vai gostar, mas eu acredito que sim. Se não gostar, você fala comigo depois. Eu boto você para orar comigo, a gente vai falar com Deus. Mas andar por sobre o mar é para quem quer tornar-se parte integrante do milagre. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Pedro disse: Senhor, eu quero andar sobre o mar. O milagre ia acontecer. Jesus já estava andando sobre o mar, mas ele ia fazer um ser humano, um mortal, agora andar sobre o mar. Um milagre ia acontecer e ia impactar a vida dos outros discípulos. Mas o milagre acontece com aquele que quer tornar-se parte do milagre. Igreja, olha para mim, irmãos, pastores, líderes, em o nome de Jesus. Deus está procurando quem quer ser parte integrante de milagres. Deus é Deus de milagres. Ele não mudou, mas com quem Ele pode contar hoje à noite? Levanta a tua mão, glorifica o nome do Senhor, se tu queres ser parte integrante do milagre. Oh meu Deus, eu quero, Senhor, usa-me. Parte integrante do milagre. Andar por sobre o mar, querido. E agora preste atenção. É aprender a ter foco em meio às crises. Vem, Pedro. Quer andar sobre o mar? Quer ser parte integrante do milagre? Vem. Pedro desceu, botou o pé firme, começou a caminhar. Começou a caminhar. Começou a caminhar. Começou a caminhar. Um ser humano, um mortal, igual aos outros, irmãos, não tinha nada de especial. Começou a caminhar, começou a caminhar. Mas daqui a pouco a Bíblia diz que ele começou a afundar. Afundar. Por quê? A Bíblia explica. Jesus diz para ele, mostra. Mas a palavra de Deus diz que ele, sentindo o vento, olhe para mim aqui, ó. Sentindo o vento, teve o quê? Quantos podem dizer mais alto? Sentindo o vento, teve? Já passou o momento que nós vivemos? Não. Ainda estamos vivendo, graças a Deus. Acreditamos muito. Deus abençoe os médicos, os profissionais de saúde. Deus abençoe a igreja que está orando nos hospitais. Já diminuiu, mas ainda existe vento, sim ou não?
Gente, responda o mais alto. Ainda existe vento, sim ou não? Mas o Senhor te fez caminhar sobre tudo isso. Tudo isso. E se você começar a entender que ainda existe vento, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que repetir para você: não tenha medo. O problema não está nem em Jesus. O problema não está em não acontecer o milagre. Irmãos, olhem para mim. Se essa igreja parar de crer que Jesus Cristo é o Senhor de milagres, o que será de nós, irmãos? Sua vida é um milagre, minha vida é um milagre. Quantas vezes Ele me libertou da morte, quantas vezes Ele me deu vida novamente, quantas vezes Ele me alimentou quando não tinha pão, quantas vezes você recebeu a bênção que não esperava, quantos aqui já receberam o milagre de Deus? Mais uma vez, levanta a mão, glorifica o nome do Senhor. Aleluia! O problema não é a ausência do milagre, não é a ausência do Senhor, o problema é o medo. Sentiu o vento e teve medo. Levante sua mão para o céu e diga assim: fora medo. Faça isso em nome de Jesus. Faça aí. Faça isso com alegria, com fé. Isso em nome de Jesus. Andar por sobre o mar é para quem mantém o foco, gente. O Senhor disse: eu vou voltar, vou levar vocês. Enquanto eu não voltar, eu deixo o meu Espírito Santo. Ele vai conduzir vocês, Ele vai guiar vocês. E sabe, eu estarei com vocês todos os dias. E a gente manteve o foco. E durante 103 anos, pastor Samuel, nós estamos marchando nessa promessa. Marchando. Mas aí vem uma das crises totalmente difíceis, totalmente estranhas, totalmente aterradoras. E a gente perde o foco. Amigo, olha para mim aqui. Irmão, olha para mim aqui. Você que está me vendo pelas redes sociais. Perdeu o foco, perdeu a vitória. Você está entendendo ou não? Olhe para o outro agora e diga para ele: perdeu o foco. Diga alto: perdeu a vitória. Porque andar para sobre o mar, irmãos, é para aqueles que em meio à crise mantêm o foco. O nosso foco está na promessa do Senhor, na palavra do Senhor. Não há foco maior para essa igreja, irmãos, do que a palavra do Senhor. Tire os olhos dos holofotes daqueles que pregam medo, daqueles que pregam terror, daqueles que pregam miséria, daqueles que pregam desgraça. Bote os olhos no Senhor e diga: é com o Senhor, eu vou andar, Ele me permitiu, o milagre está acontecendo. Não perca o foco. Andar por sobre o mar é para aqueles que saibam, que mesmo durante o acontecimento do milagre, não deixarão de ser humanos. Isso é tremendo, né? Porque a gente acha que quando o Senhor está fazendo alguma coisa na vida da gente, a gente se torna um Deus. Foi arrebatado. Virou um ser totalmente espiritual. Não tem mais nada de material, de carnal. Não, é espiritual. É tipo aquela frase do sujeito que disse que quando ele se batizou em águas, ele falou assim: pensei que o velho homem tinha morrido no batismo, mas descobri que o danado sabe nadar. E agora todo dia eu tenho que matar ele de novo. Por que você... Por que você acha que às vezes você ainda tem assim um pouquinho de balançado? Porque você é humano. Porque isso é natural, a sua humanidade. A questão não é se você, em algum momento, a questão é se você perdeu o foco. E quando você perde o foco, mais uma vez, você ora menos, você consagra menos, você fala menos de Jesus, você não ganha uma alma para o Senhor, você não quer ver para todo canto, não vem para o templo. Quando perde o foco, irmãos, olhe para mim aqui, é parada dura. Quantos nessa noite querem manter o foco no Senhor Jesus? Quantos nessa noite querem reconhecer, quem quer andar sobre o mar, tem de reconhecer que precisa de ajuda,